Luciano e Érico, o que ajudou muito, como eu falei, é ver casos de sucesso. Eu procurava bloquear os casos de insucesso e ver casos de sucesso, como eu falei antes. Eu lembro, o Marlon estava assim há uns 20 dias ali já na UTI, e aí chegou uma mãe, trouxe um bebezinho de 9 meses, né? Bebezinho já não é mais bebezinho, mas enfim, 9 meses, saudável, e ele foi mostrar para as enfermeiras. Foi mostrar, olha como é que ele tá e tal. E as enfermeiras foram lá, porque elas também, nossa, as enfermeiras são um espetáculo, meu Deus. Aí eu vi aquela criança e eu falei, cara, será que um dia eu vou poder trazer o Marlon aqui, né? E mostrar para elas, enfim, olha como ele tá saudável, enfim. Eu ficava assim, almejando isso no futuro. Eu lembro, 4 de março, eu vi o dia da prematuridade dia 18 de novembro. Eu ficava colocando uma meta de como que ele estaria lá. Uma meta não, mas assim, eu almejava algo assim para aquela época, né? E eu pensava assim, cara, como é que ele vai estar? Né? Será que... Né? Então eu ficava esses casos de sucesso. Aí surgiu esse caso da Sayonara Pilate, que é a mãe da Gabriela. A Gabi Pilate. A Gabi na época tinha 6 anos, né, quando o Marlon nasceu. E aí a Sayonara falou assim, ficou sabendo que o Marlon tinha nascido prematuro, e a Sayonara falou assim, eu sei que é difícil e tal, né? Passei por isso, mas vai dar tudo certo. Hoje a Gabi é influencer, ela falou assim. Daí eu comecei a acessar o Instagram da Gabi, né? E de fato era. De fato era influencer, cara. Ela falando sobre roupa que ela ia vestir e tudo, sabe? Eu achei muito legal. Isso aí, a Gabriela pra mim é uma inspiração, assim, sabe? E eu espero que o Marlon seja uma inspiração para outras crianças também, né? Por isso que eu gosto de falar isso abertamente, porque eu sei que me ajudou isso, né? Então o fato de escrever, por exemplo, me ajudou. Eu falo para as pessoas que estão numa situação assim, escreva. E eu quero fazer um parêntese aí, Adolfo, porque algo que me ajudou muito foi quando tu também me procurou. Sim. Porque no momento em que tu ficou sabendo, acho que através do Luciano, o Luciano comentou, e na hora tu já me procurou e tu disse, cara, é difícil, enfim, tudo mais, a gente trocou uma ideia ali e tudo mais, e como é bom tu poder conversar, tu ter uma troca com alguém que já passou por algo parecido e que hoje tá bem e que, né... Em outros momentos nós nos encontramos, de novo a gente conversou um pouquinho, e aí tu traz uma nova informação que, de novo, ajuda. Essa troca de informação, eu acho que tem 2 vias essa troca de informação, que é essa que tu vai pesquisar, né? E essa outra que é a de troca entre pessoas que passaram por algo semelhante. Eu no processo de evolução do Ulisses aqui, algo que me ajudou muito foi estar em grupos de WhatsApp, de pessoas que estavam passando por algo parecido, né? Então, por exemplo, tem um grupo que eu estou hoje que é de pais que os filhos fazem uso de canabidiol, por exemplo. O Ulisses usa o canabidiol por conta da epilepsia, que foi uma das sequelas que ele acabou tendo do parto. Eu não sabia nada sobre canabidiol, nada, absolutamente nada, né? E um primeiro médico que nós tivemos em Curitiba, eu vi que ele também não sabia nada de canabidiol, infelizmente, né? Então, no momento em que eu entro nesse grupo, ali eu começo a descobrir sobre, de fato, como é que se usa o canabidiol, qual é o melhor canabidiol, qual é a melhor forma de tu dar esse canabidiol, através do sucesso de outros pais, né? E principalmente e procurar também os profissionais que foram indicados ali. Porque o médico que solucionou essa parte da epilepsia do Ulisses foi um médico de Porto Alegre. Não ia ter como eu ter chegado nesse cara se não fosse através desse grupo, né? Então, De pais que me disseram, vai nesse cara aqui porque esse cara resolve. Vai dar certo, né? Então, assim, cara, essa troca de informação entre pessoas que já passaram por isso, então eu sou muito grato, Adolfo, que naquele momento tu me procura e aquilo, assim, veio como um alívio, assim, porque quando tu me procurou, o Ulisses ainda estava na UTI. Ainda estava numa situação complexa, né? Isso. Eu já fico muito feliz, né? Um caso, por exemplo, né? Às vezes pode ter acontecido algum caso que eu nem sei, né? Eu posso ter falado, enfim. Eu tô lembrando agora, assim, que quando não existia cuca com salame ainda, mas, assim, essa coisa da paternidade sempre esteve na minha conversa com o Érico, né? E uma das primeiras pessoas que a gente mencionou, vamos fazer um podcast para compartilhar essas experiências, né? Foi o Adolfo. Foi o Adolfo. De imediato foi uma das primeiras ideias, assim. O Adolfo, talvez tenha sido o primeiro nome que a gente pensou, vamos levar o Adolfo. Né? Porque o Adolfo tem uma história aí, uma vivência muito rica, né? Às vezes eu falo até demais, sabe, Luciano? A Luma que teve um dia, não sei quem que tava, uma mulher tava grávida lá, enfim, conhecida nossa.
E aí eu comecei a falar sobre isso, né? Aí ela falou, cara, nunca fale isso pra uma mulher grávida. Sim, sim, sim. Né? Pô, Esse cuidado tem que ter. dosa um pouco, né? Fala se Beleza, precisar, né? tudo bem, Fala se eu precisar. até sei que você gosta de falar, que você Aham. quer ajudar as pessoas, mas assim, né, não fala. Porque, cara, a pessoa fica noiada, não tem? A grávida tá noiada já, né? Toda a hipótese que você coloca na cabeça dela, ela começa Ai, meu a Deus. ventilar aquilo. Eu acho que nisso, de quando tu vai tentar dar alguma dica, esse é um cuidado assim que ele é importante, né? De Sim. tu não começa a contar as coisas que tu passou assim antes do. Alguém mas, pedir, né? Mas tem coisas assim que eu passei a falar que foi assim, ó. É importantíssimo que tu tenha ótimos profissionais ali perto de ti. É. Isso assim Pô, tu tem que ter ali por perto essa pessoa que, se precisar, ela vai saber o que fazer. Só que assim, Isso é crucial, né? começar uma gestação sem saber o que é prematuridade não pode, sabe? Ah, sim. Assim, Não, concordo, aconteceu comigo, Aham. né? Eu não sabia o que era, enfim. Então, assim, beleza, não vou falar detalhes com uma Aham. mulher grávida, né? Mas, assim, uma pesquisadinha rápida, né, uma noção básica é muito importante, sim. Yeah. Porque, claro, tu tem os especialistas junto contigo, mas quem tá no dia a dia, né, é ali, né? Então, às vezes, alguma coisinha que pode resolver que você não, né, não imagina, né? É. Então, eu, dando um conselho para algum casal, né, grávido, digamos assim, dá uma pesquisadinha, Sim, né? Que sim. tem muita informação hoje, né? Mas Sim. também não precisa ficar noiado, né? Não precisa ficar noiado. É que tem essa coisa do que... essa sugestão de que... Cara, tu tem que conversar com teu filho, tu tem que falar com ele, Isso não interessa se ele tá numa UTI ou não. É. Né? Isso eu Falar já- com a barriga, eu- né? Falar só, com a barriga. só o fato disso ter vindo à tona aqui, eu já achei muito importante. É? Sim. Porque muita gente não tem essa noção. Não é por incrível que pareça, não é uma informação que aparece o tempo todo, Não. né? Que você falar com uma criança saudável ou não tão saudável Tu faz tem que falar. diferença. Se É faz toda a diferença diferença. falar com a barriga, É. por que não falar com a criança quando nasce? Isso. Então. É porque às vezes acontece da questão da depressão pós-parto, né? Sim. Então a mãe não tá bem, então a mãe não estando bem, daqui a pouco diminui essa questão do diálogo. Nisso tu tem que estar atento, porque se a mãe não tá bem e ela não tá conseguindo fazer, outra pessoa tem que fazer. Porque a criança ela tem um timing para que isso aconteça, Uhum. né? Digamos assim, para que não venham depois lidar com outras consequências, né? Então tem que ter isso, né? Tem que estar ali conversando. E aí tem um trecho aí da minha história em que e que inclusive eu quero te perguntar como é que foi isso pra ti. Uhum. Mas quando a expectativa de tu conhecer o teu filho, quando ele vai chegar, enfim, tudo mais, tu faz todo... Tu cria isso na tua Sim, cabeça, Você né? De cria um como é filme, que né? tu cria como é que a coisa vai acontecer e tudo mais. Eu, particularmente, já tinha pensado como que eu ia escrever um texto sobre como é que a coisa ia acontecer e tal. Sim. Eu já estava passos à frente, né? Sim. Mas não, né? A maneira como eu conheci o meu filho foi... Eu cheguei sozinho numa UTI. Eu tive que ir sozinho para conversar com as médicas porque a minha esposa não tinha recebido alta ainda. Ela ainda estava no outro hospital. Então eu chego lá sozinho, permitiram com que meu irmão entrasse comigo. Eu chego lá assim e vejo o meu filho cheio de tubos, com uma touca tapando até os olhos e ele ali respirando com ajuda de aparelhos, e eu olhei para aquilo e eu simplesmente travei, né? Eu fiquei assim, o que eu falo, o que eu faço? E aí então a minha esposa recebe alta, eu busco ela e retornamos ao hospital. E eu, como eu sou da área da psicologia, como eu sou da psicanálise, eu sei da importância dessa conversa. Eu sei que isso é crucial para que uma criança se desenvolva. E quando a Gabi entra dentro da UTI, ela também conhece ele, ó, Ju. e ela conhece ele dessa forma, mas ela chega assim, meu filho querido, olha aí, ela já tira a touca, ela já começa a pegar nele sem nem saber se podia pegar, Sim. né? Como é que tu tá, não sei o que, né? Nesse momento eu olhando e pensei assim... Vai dar bom. ele vai conseguir, né? Porque se ela tá conseguindo fazer isso dentro de uma UTI, é porque vai. Entende? A primeira conversa que eu tive com a médica, enfim, foi sem a Luma, porque ela estava no quarto, claro, né? E realmente é um choque para um pai chegar e ver o filho todo entubado, né? Nossa. Daquele tamanhinho, né? Porque a veia de um prematuro extremo é um fio de nylon, né? Então imagine o que é uma enfermeira conseguir passar um acesso numa veia que é um fio de nylon, né? Então foi realmente um choque, mas assim, sei lá, eu tava meio anestesiado, eu acho. Eu não lembro de ter... Eu não podia encostar nele ainda. Sim, não tava sim. Fica na permitido. incubadora, né? Ficava na incubadora. Porque a incubadora, ela simula a barriga da mãe, Aham. né? Inclusive, ela tem até o barulhinho ali, Sim. aquele polvinho que
Cara, esse as polvinho ONGs, aí, aham. né, fazem, enfim, é muito porque aquilo simula um cordão umbilical, então dá uma sensação de segurança. A ideia é realmente a criança pensar que ela tá na barriga. E realmente ela pensa que tá na barriga, né? Dá Ela certo, não sabe que ela tá fora da barriga, né? E então eu cheguei e tal, e a médica falou assim: nós tivemos que reanimar ele depois que ele nasceu e tal. Tipo, como assim reanimar ele? Assim, como teve um, né? Mas assim, ela ficou com uma marca no braço, que teve que puxar ele e tal. Daí eu já pensei, não vai poder mexer mais o braço, sabe? Tu fica, Sim. sei lá, mas no fim das contas era só uma hematoma, né? Todas as hipóteses ruins te passam pela cabeça. E aí, enfim, ela falou, eu até nem lembro direito tudo que ela falou, porque ela só falou coisa ruim. A única coisa que eu lembro que ela falou de bom é que o pulmão está estável, né? Eu acho que é bom que a cabeça da gente esquece essas coisas ruins, né? Mira no que... Porque eu só lembrei que ela falou assim, o pulmão está estável. Foi a única coisa boa que ela falou. De, sei lá, 15 minutos que ela ficou falando comigo. Porque ela tem que Sim. preparar a gente, Aham. né, pro pior, né? A gente tem que estar sabendo, estar ciente que pode acontecer, né? Então, mas eu, sei lá, eu não esqueci tudo isso. E aí, realmente, quando a Luma veio, né, falar com ele, já começou esse negócio de conversar mais com ele, sabe? Porque, claro, a mãe tem uma intimidade que a gente não tem, né? Na gravidez, enfim. Tem essa diferença aí. Tem essa que diferença, né? Pra nós é uma coisa que vai vindo, assim. Vai sendo né? formada Vai no sendo decorrer dos formado dias, isso. né? Isso pra mãe é uma coisa Eu me senti o ser humano fraco e a Luma o ser humano forte na situação, né? Ah, eu me também. senti muito isso, assim, né? Com certeza. Eu queria, tipo assim, ajudar mais, assim, mas eu não conseguia. E essa hora o cara que não sabe rezar, ele começa, né? Não, na hora. Ele aprende na hora, né? Ele se ajoelha em cima do grão de feijão, o que precisar, né? Ele dá um jeito, né? Então, isso ajuda muito, né? Essa questão da confiança. A gente via, assim, crianças sendo batizadas dentro da UTI, né? Acontecia muito isso, né? Eu tenho uma cena que me marcou muito. Uma mãe de gêmeos, tá? Todo dia ela chegava, ajoelhava do lado da incubadora, começava a rezar, enfim, porque ela estava, né, torcendo pela vida do filho, porque ela tinha enterrado o outro ontem. Ela não pôde nem no velório do outro, sabe? Meu Deus. Então é muito pesado, assim, né? É uma coisa assim que você fica, né? E você se coloca no lugar. Impossível você não se colocar no lugar dessa pessoa, né? Porque hoje, beleza, eu tô falando aqui sobre o Marlon que escapou de uma prematuridade extrema sem nenhum arranhão. Mas eu vi casos lá dentro igualzinho ao Marlon que não teve a mesma reação, né? O Marlon aplicava ali um antibiótico, ele reagia. Tinha uma criança do lado que aplicava um antibiótico e continuava igual, né? E aí, assim, eu lembro de um dia que, quando faleceu, uma menininha que estava do lado, a gente criou um vínculo, né? Cria um vínculo com os outros pais, né? A gente se ajuda, se abraça, né? Não, isso é direto, né? E eu lembro que eu abracei o pai dessa criança e eu não sabia o que falar pra ele. Eu simplesmente abracei forte e quieto. Não tem o que falar, né? Simplesmente não tem o que falar. Não tem. Porque eu pensava, né? A diferença entre eu estar aqui e eu estar ali é um fio de nylon. Um fio de nylon, né? Então é muito carregado, né? Por isso que eu digo que a Ângela foi muito importante, sim. Para todas as pessoas. Teve mais psicólogos, mas a pessoa que mais participou foi a Ângela. Eu não lembro se a gente falou que isso foi no hospital regional, né? Do Sudoeste. Sim. Que vocês, eu acho que os dois aí já concordaram que prestam um atendimento muito bom nessa área. Você tem orgulho do SUS, assim. Quando você... É uma equipe muito boa. Uma equipe muito boa e tem que ressaltar essa parte do trabalho das psicólogas aí, que para nós foi muito a Sabrina, que eu já conhecia, né? Então foi a Sabrina, a Ângela e a Mariana, se eu não me engano, eram as 3 psicólogas e todas foram fundamentais ali, porque esse processo de humanizar algo extremamente complexo e asséptico, que é um hospital e uma UTI, né? Porque no momento em que tu ingressa, eles já te colocam num grupo, né? Do WhatsApp. E nesse grupo, elas mandam uma fotinho de bom dia pela manhã, tem um videozinho de como é que passou, tem uma fotinho de boa noite, e boa noite papai, mamãe, não sei o que. Né? Na minha época não tinha isso. Não tinha isso ainda. Isso aí. Isso quando eu passei por isso já tinha. E cara, isso é fantástico, porque nós temos guardado todas as fotos de todos os dias ali, porque eles faziam todos os dias era isso, era direitinho, assim, tinha essa coisa de... Então, esse processo de tu tornar algo que é, assim, absurdo, que é absurdo, né? Eu lembro de... E você se habitua com a UTI, né? Tu te habitua, exatamente. Eu lembro quando deu a primeira apneia no Marlon, né?
Então, esqueceu de respirar, o médico falou. Esqueceu de respirar. Como você esqueceu Como de respirar? assim? Que papo é esse? Que papo é Aí esse? ele começou Vamos lá, a pitar. Começou a pitar tudo assim, ele parou de respirar e eu e a Luma paramos de respirar junto, né? Imagina. Por favor, alguém aqui me ajuda. Aí chegou a enfermeira, só encostou nele assim. Ele voltou, né? Tu dá um toquezinho e ele volta, né? Daí eu, ai, meu Deus, respirei de novo. Ela né? não teve que encostar em você também, Adolfo. Volta. Volta, Adolfo. Aí, depois disso, cada vez que dava uma apneia, porque a apneia no caso do Marlon era muito frequente, assim, eu já mesmo ia lá e encostava nele. Volta a respirar aí. Ele voltava. Tá fazendo o quê, Piá? Para de Bora. dormir aí. Tu vai te familiarizando com isso, Se familiariza né? com Vai. isso, sabe? E quando você não tá numa UTI, você... Como que você vai se familiarizar com isso? Mas que alternativa que você tem, né? Não, tu não tem Você não outra tem caminho. alternativa. Não, tu não tem. E é engraçado porque. Engraçado, né? Mas, Não tem nada engraçado, é curioso, nisso, curioso. É curioso. Mas um pouco antes de eu passar por essa situação, eu lembro que eu estava conversando com o meu pai. E nós estávamos prestes enfim, a gente ia ter que lidar com alguma coisa ali que era difícil, né? Não me lembro exatamente o que era. E eu, assim, imerso numa ingenuidade completa, assim, falei pro meu pai assim, não, preparado a gente tá, porque a pior coisa que a gente poderia ter passado na vida a gente já passou, foi quando nós perdemos a mãe, né? A gente já tá calejado para qualquer coisa. Não. 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 Tu simplesmente, assim, tu entra num terreno, assim, que ele é absurdo. E de novo, né, o poder da nossa resiliência, porque a gente vai... Cara, tu não tem outro caminho se não aceitar aquilo. Não tem. De aceitar que tu acorda pela manhã e o berço tá vazio. Entende? O berço que deveria estar vazio e tu vai ter que te arrumar, tomar banho e ir pra Teve ver um o dia hospital, que a entende? gente chegou, porque você tinha, sabe, tem os horários de visita, né? Sim. Então, das 9 da noite às 9 da manhã você não acessa a UTI, e aí das 9 da manhã, em 3 horas você pode ir lá. Então, teve um momento que a gente ficava esperando ali, os pais, mãe, enfim, ali esperando, e aí falaram assim, vocês não podem entrar. Eu e a Luma, no caso. Aí eu pensei, ai meu Deus do céu. Cara, a cabeça já pensou não, lá é na frente, verdade. já, né? Sim, deu alguma coisa errada ainda. Cara, mas por quê? Estão fazendo um procedimento no filho de vocês. Né? Cara, meu Deus do céu. Enfim, esperamos um tempo ali. A gente foi ver, era uma transfusão de sangue. O Marlon recebeu 18 ml de sangue, né? Até era pela axila que colocava, porque é o único lugar que conseguia pegar a veia nele, né? E... Enfim, mas eu, por quê? Por que isso? Não sei o quê. O que tá acontecendo, né? Aquele desespero, enfim, né? E ela falou, não, calma, calma, paizinho. Paizinho é maisinha, né? Sim. O cara com 2 metros de altura, 120 quilos, paizinho, calma. Aí ela falou assim, calma, ele vai ficar mais forte, você vai ver. E realmente ele ficou mais forte, sabe? Então, assim, cara, você via que ele tava pálido e aí ele ficou corado, sabe? Ele ficou, né? E tanto que a próxima transfusão de sangue, quem pediu fui eu, né? Dá uma poção ganha pro guri aí. Que... Então o fisioterapeuta ele é o responsável pela questão da respiração, né? Então Sim. assim, se ele vai entubado pro supapzinho, se ele vai do supap para sem oxigênio, sem suplementação, é o fisioterapeuta que decide. Então o Vinícius Teixeira Urbano da Silva, o Zulo, né? Que é meu amigo, enfim. E ele tava lá e eu ficava sempre em contato com ele, né? E aí quando veio essa questão da retinopatia no olho dele, que ele começou a lesionar o olho, eu falei, cara, será que não tem como a gente, né, tentar ver se tira, enfim, oxigênio, né? O pai querendo dar palpite pro profissional, né? Mas a gente enfim, dá, né? E ele falou, vamos tentar. Eu falei, quem sabe se você fizer uma transfusão nele, sabe? Tipo, não é transfusão, mas é transfusão, você receber sangue, né? Vamos dar um sanguinho pra ele, né? Na linguagem popular do pai, né? Pode ser o meu tiro aí. Inclusive aconteceu isso, Sim. doar sangue pro próprio filho. Mas, e aí ele falou, não, vamos tentar, amanhã vamos programar isso aí e tal. E aí veio, beleza, colocou mais 18, imagina 18 ml, né? Você vai doar, acho que é 450 ml. Não, 18 ml é um. Você vai pra uma UTI neonatal inteira e sobra, né? Com uma bolsa, né? Sim. Sobra, né? Aí... Cara, ele ficou mais fortinho mesmo, ele começou a respirar sem oxigênio. Ele tava sofrendo, você via que ele tava sofrendo assim, para respirar, né? Mas aí no dia seguinte colocou mais um pouquinho de oxigênio, um período, e daí tirava e foi, porque é fácil você respirar com a suplementação, né? Então eles começaram a forçar o Marlon a respirar sozinho. E deu certinho, assim, né? Porque aí as células do olho dele começaram a se regenerar
E tanto que ele não precisa de óculos, nada, tá tudo certinho, as cores, né? Já foi testado, tudo tranquilo. Mas vai, né, Edu? Vai. Mas vai, né?